Muito bem. O nosso trabalho de hoje é a continuidade do nosso encontro anterior, do tema Manifestações Visuais, capítulo 6, aqui do nosso Livro dos Médiuns. Perguntas sobre aparições. Dessas perguntas que Kardec fez, a gente lembra que são 35 perguntas. Dessas 35 perguntas, nós fizemos até a 8ª, né? A gente vai entrar na 9ª a partir de hoje, mas antes da gente começar, eu queria ilustrar, assim como nós fizemos no nosso encontro anterior, lendo um texto que falava sobre as aparições. Hoje a gente vai ler então um artigo publicado na Revista Internacional de Espiritismo do mês de junho de 1934, lembrando que a Revista Internacional de Espiritismo era dirigida por Caibar Schutel, na cidade de Matão, aqui no interior de São Paulo. E aí, então, ele, como articulista, escreveu um texto para nós, intitulado A Aparição dos Espíritos. Tá assim, Val, legal. Firme e forte, isso é bom demais. Então, aqui, a aparição dos Espíritos, diz o seguinte para nós, então, Caibar Schutel: a comemoração da ressurreição de Cristo relembra a grande doutrina de todos os povos e de todos os tempos sobre a aparição e comunicação dos mortos. Lembrando que esse texto foi escrito em junho, ali próximo à Páscoa, então lembrava exatamente esse período. Foi assim pensando que São Paulo, durante a sua vida nobilíssima de um apostolado irrepreensível, anunciava, onde quer que se achava, a ressurreição dos mortos. Redarguindo aos que se diziam cristãos, mas não acreditavam na sobrevivência humana. Então ele dizia: se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, sendo, portanto, vã a vossa fé. Depreende-se perfeitamente que a ressurreição do Cristo esteja estritamente ligada à ressurreição dos mortos, constituindo-se aquela, pelo modo e pelo tempo que foi manifestada, a primícia das ressurreições, com todas as provas categóricas e positivas da sobrevivência individual. A aparição dos mortos tem sido para todos os homens cultos o fundamento da fé. Se examinarmos detidamente o modo de ver dos grandes espíritos que deixaram na sua passagem pela Terra profundo sulco de luz e de vida, haveremos de chegar à conclusão da sua crença inabalável na sobrevivência, bem como no intercâmbio dos mortos com os vivos. No Egito, a mais antiga das crenças, que remonta de 5.000 anos antes da era cristã, encarava-se a morte como a suspensão da vida do corpo, mas o homem ia viver uma segunda vida com um corpo que reproduzia o perdido. Era o Ka, ou o duplo, ao qual no antigo Império Egípcio rendia-se o culto dos mortos. Na Pérsia, encontra-se uma concepção inteiramente particular acerca da alma. Segundo a doutrina do grande legislador Zoroastro, o Feroer, ou seja, o corpo espiritual, conserva-se unido à alma e à inteligência para sofrer o julgamento e receber o prêmio ou o castigo, podendo ser depois um inspirador ou um vigilante dos homens. Na Grécia, a comunhão espiritual é aceita pelos maiores filósofos. Homero dizia que os moribundos profetizavam e que os homens comuns eram guiados por espíritos vulgares, mas os sábios eram visitados por espíritos superiores. Tales, que viveu 6 séculos e meio antes de Cristo, ensinava que o universo era povoado de espíritos, testemunhas secretas de nossas ações, e que existiam também os nossos guias espirituais. Epimenidas dizia abertamente que era guiado por espíritos, e quando falava ao povo afirmava sua crença na reencarnação, dizendo que havia sido Eacus. Fénelon, no seu livro La vie des philosophes de l'Antiquité, nos fala desse filósofo de um modo particular. Todo o mundo sabe que a doutrina de Sócrates e de Platão é genuína doutrina espírita, não só sobre a aparição,
como a comunicação dos espíritos. Esses grandes gênios, para explicar a união da alma imortal com o corpo terreno, reconheceram a existência de uma substância mista, designada pelo nome de Oshema, que servia de invólucro à alma. Hipócrates, falando da substância que move a matéria, diz que o movimento é devido a uma força imortal, ignis, e que dá o nome de Enermon, ou corpo fluídico. Orígenes, o gênio que tanto elevou a religião, fala do corpo espiritual e da sobrevivência em seus Comentários sobre o Novo Testamento, um livro que ele publicou. Próclus, Plotino, Porfiro, Jamblico, segundo afirma o Dr. Delane, se aproximaram muito da verdade que hoje conhecemos. Se lembrarmos os grandes poetas, ficamos compreendendo que todos eles não só acreditavam, mas também tinham relação íntima com os espíritos. Enfim, a prova da sobrevivência só pode ser controlada com as aparições e comunicações dos mortos, sem o que esse princípio não teria absolutamente razão de ser. O homem suplica essa prova, pede e por fim obtém-na, porque é uma lei natural, lei de todos os tempos, de todas as nações, de todos os códigos. Crença que tem erguido os ânimos abatidos e lhes acenado com a esperança e a fé numa vida perene, livre das injunções da morte. Stanislas Junin, traduzido do chinês a história de Yuan Chang, que viveu no ano de 650 da nossa era, segundo narra o Dr. Delane, aqui ele fala de Gabriel Delane, refere deste modo a aparição de Buda, que por julgarmos interessante, passamos para essas colunas. Aqui então ele faz uma citação. Depois de haver penetrado na caverna onde viveu o grande iniciador, animado de uma fé profunda, Yuan Tsang fez a confissão de seus pecados com um coração cheio de sinceridade. Recitou devotadamente as suas preces, prostrando-se depois de cada estrofe, e quando deste modo fez 100 saudações, viu surgir um clarão sobre a parede que ficara para o nascente. Emocionado de alegria e de dor, recomeçou as suas demonstrações de religiosidade e de novo viu uma luz do tamanho de uma bacia, que refugiu e desvaneceu-se como um relâmpago. Então, num transporte de alegria e amor, jurou não deixar esse lugar antes de ter visto a sombra augusta de Buda. Continuou as suas homenagens e, ao completar 200 saudações, súbito inundou-a de luz toda a gruta, e o Buda, com brilhante alvura, emergiu, desenhando-se majestosamente sobre a parede. Cintilações deslumbrantes iluminavam os contornos de sua face divinal, e Yuan Tsang contemplou por muito tempo, arrebatado em êxtase, o objeto sublime e incomparável de sua admiração. Prostrou-se respeitosamente, celebrou os louvores de Buda, espargiu flores e perfumes, e depois do que se extinguiu-se a luz celeste. O Brahmane que o acompanhara ficou arrebatado quanto maravilhado desse milagre. Mestre, disse ele, se não for a sinceridade da vossa fé e a energia dos vossos votos, não vos seria dado ver tal prodígio. A imortalidade, diz aqui Caibar, é de fato um prodígio, pelo menos assim ela se tem apresentado a uma humanidade atrasada e material. Mas para aqueles que se elevam acima das coisas vulgares e buscam conhecer os destinos, a aqueles que desejam saber quem são e quem serão os que anseiam pelo conhecimento próximo, por conhecimento próprio, a imortalidade não nega o testemunho da vida, não deixa de desvendar as suas deslumbrantes maravilhas. Fatos como o ocorrido com o Yuan Tsang são inúmeros que a história registra. O Antigo Testamento é um grande repositório de manifestações de toda a natureza. No Novo, a começar pela transfiguração no Tabor, os Atos dos Apóstolos registram muitos fenômenos que outro fim não podiam ter que incutir no ânimo dos neófitos a crença na sobrevivência e dar aos apóstolos uma certeza absoluta de que a sua pregação, o seu trabalho espiritual não poderiam ser em vão. Finalmente, já que o clericalismo, imbuído de fanatismo e superstição, repudia formalmente o estudo da alma,
taxando de diabolismo as manifestações dos espíritos, a ciência, por um dever de honra, tem obrigação de chamar a si esses estudos representados hoje pelas maiores sumidades científicas de modo civilizado, do mundo civilizado. Depois das experiências de Crookes, Gibier, Flammarion, Lombroso, Mears, Hodgson, Lodge, Wallace, Huxley, Balfour, Gilney, Podmore, Swedwick e uma centena deles, cujas obras encheram as bibliotecas, negar a aparição e a comunicação dos espíritos é mais ainda que ser ignorante, é ter má fé. Então essa aqui é uma representação, um texto publicado por Caibar Schutel, que trouxe para nós essa visão de que, essa análise de que as aparições dos espíritos estão muito mais presentes na história da humanidade do que nós podemos imaginar, né? Não, são todos, a maioria ingleses, né, Val? Porque era naquela época, na Inglaterra, que se faziam esses estudos. Então a maioria deles ali estavam ou na Itália, ou na França, ou na Inglaterra, alguns nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. Tá? Então esse artigo mostra para nós essa realidade, né, presente em todos os cultos, em todas as culturas. Se isso existe, a pergunta é, por que nós não estudamos isso com mais afinco, com mais dedicação, visto temos ali nomes expressivos das ciências que procuravam estudar isso no início do século passado, do século XX, final do século XIX. Então Kardec aqui volta, só para a gente fazer a introdução do item número 100, ele diz o seguinte para nós aqui, né? De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem dúvidas, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Pela explicação desse fenômeno, veremos que eles, como outros, nada têm de sobrenatural. Damos inicialmente as respostas dos espíritos a respeito do assunto. E aqui nós fizemos a leitura das 8 primeiras questões, a gente vai agora para a 9ª, né? A 8ª, Kardec falava, só para a gente relembrar, ele perguntou, por exemplo, aqui sobre se os espíritos podem se tornar visíveis. Kardec falou um pouquinho dos sonhos, né? Porque aqui nesse caso a gente não fala de materialização de espíritos. Materialização significa um espírito, através do ectoplasma, se torna visível para todas as pessoas presentes. Mas aqui Kardec fala da visão dos espíritos para as pessoas que estão em sintonia, né, com a faixa vibratória mental, na mesma sintonia que os espíritos. E então eles se tornam visíveis para aquelas pessoas. Era o que aconteceu, foi o que aconteceu, por exemplo, utilizando ali mais algumas referências sobre as aparições, o caso de Nossa Senhora Aparecida, que esteve em Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, desculpe, na cidade de Fátima, em Portugal, em 1917. Então ali apenas os 3 pastores conseguiam ver Nossa Senhora, enquanto que as pessoas que estavam presentes não eram capazes de ver. Elas viam uma luz, elas viam a chuva, né, no caso que chovia naquela época, era uma chuva muito forte, de repente a chuva parou e o sol apareceu. Então eles viam manifestações físicas nos fenômenos da natureza, mas a visualização de Maria, no caso Nossa Senhora, apenas aqueles 3 pastores eram capazes de ver. Então a gente tem, nesses casos da religião católica, esse texto que Caibar trouxe para nós da religião budista. Nós temos na doutrina espírita uma série de relatos, pessoas que não fazem parte, muitas vezes, de uma forma formalmente de uma religião, mas trazem os seus depoimentos, porque viram alguém na sua casa, porque viram alguém no centro espírita, viram alguém não sei aonde, então cada um trazendo ali o seu depoimento. Então os espíritos podem se tornar visíveis, né? Mas no caso do estado de vigília, quando as pessoas estão ali vigilantes, estão acordadas, estão despertas, isso acontece já com mais raridade, com menor frequência. E isso porque, se houvesse uma intensidade nessas manifestações, uma maior intensidade nessas manifestações, isso traria, de certa forma, uma grande perturbação para todos nós, porque nem todos estão preparados para poder visualizar ou presenciar esse tipo de fenômeno. A maioria das pessoas ou correriam, ou teriam um infarto, e isso não é uma brincadeira, isso é um fato, porque tem pessoas que têm simplesmente pavor do mundo espiritual, principalmente pela imagem negativa que a mídia traz do mundo espiritual.
Quando nós falamos em mídia, nós não falamos de um modo geral, nós falamos dos filmes de terror, dos filmes de suspense. Nós temos uma novela, por exemplo, aqui agora, que é a novela Amor, Eterno Amor, que mostra ali o mundo espiritual presente junto com as pessoas, mas o mundo espiritual já mais elevado. São os mentores, são os instrutores, são os trabalhadores. Quando a gente pega, por exemplo, o filme Ghost, nós temos ali um personagem que é o mocinho, e nós temos aqueles outros personagens que não aparecem tanto, mas são os vilões. Quando a gente começa a pegar os filmes de terror, todos, de um modo geral, são esses espíritos perturbados. E são exatamente esses espíritos que estão ali fixos na nossa memória. E quando você fala em presenciar a aparição de um espírito, a primeira coisa que você imagina é exatamente isso. Aqueles espíritos que vêm aterrorizar a vida dos encarnados. Então isso traria para nós uma grande perturbação, já que essa visualização não são apenas os espíritos elevados, mas também os espíritos perturbados, os obsessores, os espíritos adoecidos, né? Então todos eles podem se manifestar desde que encontrando as devidas condições. Está aqui para nós. Por que eles aparecem? Kardec perguntou por que eles aparecem. Por que os bons aparecem? Por que os maus aparecem? Cada um de acordo com a sua intenção. Aquele espírito que é um espírito considerado um espírito perturbado, um espírito que traz ali aquele instinto da maldade no coração ainda pela sua ignorância, ele se manifesta visualmente para as pessoas naturalmente para aterrorizá-las, para causar algum tipo de perturbação. Já um espírito mais elevado, que tem uma preocupação com os encarnados, se manifesta com o objetivo de passar alguma instrução, de trazer ali alguma segurança, de trazer alguma orientação. Cada um com o seu interesse, cada um trabalhando, né, ou cada um atuando de acordo com as suas conveniências. O item 9 agora que a gente vai entrar, que é a nova questão desse capítulo. Filhinha, pode colar, por favor. Bom dia, pessoal que chegou. Questão número 9. Se a visão dos espíritos tem inconvenientes, por que é permitida em alguns casos? Lembrando sempre que essas manifestações do mundo espiritual, elas são permitidas. Os espíritos não têm o livre acesso, simplesmente aparecer quando eles querem, fazer o que eles querem. Porque do contrário, nós teríamos ali influências bastante negativas e bastante perturbadoras no desenrolar da nossa vida. Você não teria tranquilidade para ficar na tua casa, você não teria tranquilidade para o seu trabalho, não teria tranquilidade para viver a intimidade da sua vida pessoal, simplesmente porque esses espíritos estão sempre presentes ali entre nós, nos observando, nos criticando, trazendo ali grandes distúrbios, digamos assim, nas nossas relações, né? Então, já vai passar, é cachorro passando na rua, relaxem, não se preocupem. Então, por isso que todas essas manifestações, embora os espíritos tenham condições de fazê-lo, há o impedimento do mundo espiritual. Já que todos nós temos ali a proteção dos amigos espirituais, essas manifestações, quando elas não têm um propósito, não têm um objetivo construtivo, porque muitas vezes a manifestação negativa, a manifestação de um espírito inferior, embora nos cause algum tipo de perturbação, o objetivo final é sempre positivo. Quer dizer, você está aprendendo alguma coisa, mesmo que seja através do medo, mesmo que seja através de uma ameaça que você sofra. Tem ali o objetivo de despertar em você alguma coisa necessária. Por isso as leis do mundo espiritual, as leis divinas que regem as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual, sempre têm esse objetivo. Elas sempre conduzem as nossas vidas para esse crescimento, mesmo que algumas vezes atue de uma forma negativa na nossa visão. Daí então, se essa relação com o mundo espiritual, essa visão, traz para nós algum tipo de inconveniente, de perturbação, por que ela acontece em alguns casos? Respondem aqui os espíritos para nós. Para dar uma prova de que nem tudo morre com o corpo, e de que a alma conserva a sua individualidade após a morte. Essa visão passageira é suficiente para dar a prova e atestar a presença dos amigos ao vosso lado, não tendo os inconvenientes da visão incessante, né, daquela visão constante. Aqui os espíritos falam naturalmente, né, dos espíritos mais adiantados, onde nós temos ali os espíritos que vêm de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa, trazem ali uma mensagem. Essa mensagem, muitas vezes, apenas a própria imagem dele já basta para trazer uma mensagem, né, onde o espírito se expressa, digamos assim, fisicamente, através de um sorriso. Vai com Deus, Eve. Ah, tá, bom trabalho para você então, hein?
onde ele se manifesta através de um sorriso, onde ele se expressa através de um gesto, através de uma expressão facial, se ele está chorando, se ele está sorrindo, se por acaso ele está assustado, se ele faz gesticulações. Quem já teve a experiência de visualizar um espírito já pode imaginar como isso funciona, né? Então, por isso nós temos ali essas situações que são bastante problemáticas para algumas pessoas. Algumas vezes a mensagem é tranquila, outras vezes a mensagem acaba sendo bastante turbulenta. Então, colocado para nós aqui que tem o objetivo de fazer com que o indivíduo tenha, na verdade, a certeza de que ele continua existindo, para mostrar a sua individualidade, para mostrar que ele não morreu, né? Então isso pode, para aquele encarnado que presencia esse fenômeno, ele vai interpretar de acordo com a sua, né, de acordo com o seu entendimento e de acordo com a relação que ele estabelece com esse espírito. Você pode estar num lugar, o espírito pedindo a sua ajuda, você pode estar num lugar, o espírito se manifestando para te ajudar, ou você estando no lugar, o espírito se manifestando para poder te prejudicar, dentro da visão dele. Então, cada manifestação tem um objetivo próprio. Na questão número 10, nos mundos mais adiantados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Kardec já começa então quando ele fala de mundos mais adiantados, dentro daquela descrição que nós já tivemos dos mundos que permeiam aí o universo, nós temos os mundos primitivos, que são mundos tão materiais quanto esses que nós temos hoje, mas ainda os espíritos muito mais ligados ao instinto do que à racionalidade. O nosso planeta, por exemplo, já foi um mundo primitivo. E ele vem passando, né, vem se elevando na categoria dos mundos pela própria evolução dos indivíduos encarnados. Então, quando a gente volta no passado, pega, por exemplo, a história antiga, quando os homens começavam a descobrir, por exemplo, a utilização da pedra, né, da pedra lascada, da pedra polida, a era dos metais, quando a escrita começou a ser descoberta, a ser desenvolvida, a roda, os instrumentos, os armamentos, as conquistas entre os pequenos povos, né, a gente lembra que as primeiras civilizações que despontaram lá no Oriente Médio, como os sumérios, por exemplo, que na época, né, habitavam a região que hoje é ocupada pelo Iraque, pelo Irã e tudo mais, ali nós temos que essas primeiras civilizações, elas viviam por aquilo que elas produziam, mas também viviam em torno da conquista. Tanto que nós pegamos o Antigo Testamento e nós lemos ali, vemos muitos conflitos, inclusive Deus fazendo parte disso, onde um grupo ataca o outro grupo, aquela guerra sanguinária, aquilo tudo. Esse período da humanidade é caracterizado exatamente por essa fase de mundo primitivo. Não apenas da pré-história, dos homens das cavernas, dos nômades, depois dos primeiros sedentários, mas as primeiras civilizações já estão também caracterizadas em mundos primitivos. A partir de determinado momento, a gente não tem um marco específico. Alguns especulam, por exemplo, que a vinda de Jesus marcava a transformação do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Talvez sim, talvez não, a gente não tem nenhum tipo de prova a esse respeito, mas dá para a gente imaginar que a mudança daquele estilo de vida que existia antes de Cristo para o tipo de vida que existia depois de Cristo, embora nós tenhamos passado por uma fase bastante sombria na história da humanidade, ali naquela baixa Idade Média, por exemplo, onde nós tínhamos ali a Inquisição, onde nós tínhamos as guerras europeias, onde nós tínhamos ali as conquistas dos povos menos desenvolvidos, como por exemplo na América, na África, né, todas aquelas ambições, isso já é uma característica do início de um mundo de provas e expiações, em que os espíritos que participavam desses eventos já estavam comprometidos com as próprias ações. Então ele não era simplesmente isento das responsabilidades, ele já começava racionalmente a entender o que acontecia. Então nós vivemos um mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, já entramos nessa fase de transformação. Mais uma vez a gente lembra que não existe uma data no calendário dizendo a partir desse dia o planeta se transformou para esse tipo de mundo. É um processo que ele começa então a se desenvolver desde as pequenas mudanças, das grandes transformações, até ele começar de fato a entrar nessa característica de um mundo de regeneração, que é a próxima etapa que o nosso mundo hoje vem passando nessa fase de transição planetária. Então nós passamos por todas essas fases. Imaginamos também que nós, como indivíduos encarnados, como espíritos que fazemos parte desse mundo, desse orbe, né, nós tenhamos acompanhado também esse processo.
Alguns espíritos migraram de outras sociedades, como por exemplo, né, a ideia daqueles espíritos que vieram contribuir para a evolução do nosso mundo. Algumas histórias falam sobre os espíritos da constelação de Capela, aqueles espíritos capelinos. Outros preferem não dar nomes para esses espíritos, mas isso não faz nenhuma diferença para nós. Mas o próprio Kardec fala sobre isso, que nós tivemos a participação de espíritos que vieram viver aqui no nosso mundo, vindo de outros mundos, para trazer a sua contribuição, e assim como hoje, novamente, nós temos aqui a vinda de espíritos de mundos mais elevados, também nos ajudando nessa mudança para esse mundo de regeneração. Então esses mundos que vão se sucedendo na escala evolutiva do nosso universo, do qual a Terra também participa, nós temos ali tantos outros espalhados pelo mundo que também fazem parte desse processo. Alguns já evoluíram um pouco mais, outros estão evoluindo como o nosso, outros estão num estado mais primitivo, mas todos eles ali recebendo os espíritos para que possam evoluir. Claro que a nossa ciência hoje não tem como simplesmente dizer que o mundo, existe vida fora do planeta Terra. Seria assim muito complicado, muito problemático nós fazermos uma afirmação dessa natureza, já que a ciência não pode provar. Mas os espíritos sempre nos lembram que, primeiro, a nossa ciência é limitada. Segundo, que muitas vezes os espíritos que estão encarnados nesses mundos, principalmente nos mundos mais elevados, estão vivendo numa dimensão diferente da nossa. Já que nós não conseguimos sequer detectar os espíritos que estão aqui do nosso lado, imaginemos se nós conseguiremos detectar vida em outros mundos numa dimensão diferente da nossa. Então são conhecimentos que nós estamos buscando, são informações que nós ainda precisamos receber, processar, analisar, avaliar para saber exatamente quais são as verdades dessas informações. Mas de qualquer forma, Kardec sempre lembra que nessa escala dos mundos, nos mundos mais adiantados, são aqueles mais desmaterializados. Quanto mais primitivo ele é, e a gente já lembrou aqui que a Terra faz parte desses mundos primitivos, desses mundos menos evoluídos, vamos dizer assim, porque abaixo do nosso planeta somente os mundos primitivos, onde as primeiras sociedades começam a se desenvolver, onde os primeiros espíritos começam a encarnar, que a gente nem imagina como é esse local. Se nós pegarmos, por exemplo, o planeta Terra, há alguns milhões de anos no passado, 1 milhão, 2 milhões de anos no passado, e nós temos ali os humanoides que começaram a aparecer, aquele, por exemplo, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, aquelas primeiras espécies de humanoides são espíritos que estão reencarnando para poder se humanizar. Tanto assim que nós percebemos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de anos. O mais antigo que foi conhecido data de 4 milhões de anos no passado, o fóssil mais antigo. Então a gente pode imaginar esse espírito naquele período, quantas etapas evolutivas ele foi evoluindo para chegar até na condição humana como nós temos hoje. Nós passamos por esse processo, Jesus passou por esse processo, já que não tem exceção nessa lei natural de evolução dos espíritos. Então, nesses mundos humanos, nós temos essas limitações da matéria, onde a matéria significa o nosso corpo físico, que nosso corpo físico, nós temos aqui os nossos ouvidos, temos aqui o nosso olfato, temos a nossa visão, temos o tato, temos o paladar. São 5 sentidos que nós temos hoje. Esses 5 sentidos nos permitem observar aquilo que acontece à nossa volta dentro desse ambiente material. Mas agora, nessa condição em que nós nos encontramos, aquele 6º sentido, que popularmente nós ouvimos, vem exatamente dessa percepção espiritual, que nós conseguimos de um modo que não é permanente, como a gente viu, é um modo intermitente, ora acontece, ora não acontece, acontece com algumas pessoas, não acontecem com outras pessoas, mas tem essa percepção do mundo material, do mundo espiritual. Agora, o que Kardec chama atenção nessa questão, e aí a gente fecha esse nosso raciocínio, é que nos mundos mais avançados, a incidência da matéria, o efeito, né, a ação da matéria sobre os indivíduos é muito menor do que do nosso caso. Por exemplo, a matéria, sendo mais sutil do que a nossa, embora ainda sendo matéria, permite que os espíritos tenham essa expansão dessa visão espiritual com muito mais naturalidade do que a nossa. Daí então, eles tendo essa sutileza do corpo físico e essa facilidade de observar o mundo espiritual, eles não têm tantas restrições que nós temos hoje. E essa é uma ideia que
que se apresenta para nós como consequência natural da evolução do nosso mundo. Nós estamos mudando o nosso corpo físico se encontra mais delicado do que no passado, basta observar as mudanças fisiológicas que nós temos hoje. O nosso organismo vai se transformando, o nosso cérebro vai se transformando, vai permitindo que o espírito se manifeste com mais facilidade. Então é uma consequência natural a gente ter uma percepção maior do mundo espiritual. Vai chegar um momento em que mediunidade não é uma exclusividade. Vai chegar um momento em que a mediunidade é um elemento tão natural como a própria visão, como a própria audição. Nós teremos incorporados mais um sentido no nosso organismo que não apenas os 5 sentidos que nós temos hoje. Daí então essa percepção do mundo espiritual vem com naturalidade. Nós podemos ver o mundo espiritual, nós podemos conversar com o mundo espiritual pode interagir com o nosso mundo, mas isso só é permitido nos mundos mais adiantados. Para que os espíritos adiantados possam interagir com espíritos encarnados adiantados. Se isso fosse permitido nos mundos inferiores, os espíritos presentes o tempo todo na nossa vida, se intrometendo o tempo todo na nossa vida, a gente dependente deles o tempo todo, a gente não conseguiria simplesmente se desenvolver. Daí então Kardec fez a pergunta: nos mundos mais adiantados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Essa é a resposta que eles dão para nós. Quanto mais os homens se aproximam da natureza espiritual, mais facilmente entram em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Então, é aquela esperança, né, de que no futuro todos nós seremos médiuns, todos nós nasceremos médiuns, e médiuns ostensivos. E nós não precisaremos mais desses porta-vozes do mundo espiritual. Todos nós teremos condições de fazer isso. Mas para que essa relação se desenvolva de uma forma natural e saudável para as duas dimensões, todos nós precisaremos crescer. Porque primeiro nós, como encarnados, não conseguimos ainda lidar com o mundo espiritual, pelo nosso medo, pela nossa preocupação, pelos nossos interesses. E da mesma forma, os desencarnados também não conseguem conviver de uma forma saudável com o mundo físico, porque eles ainda sentem saudade, ainda têm o apego, ainda têm as viciações que eles querem alimentar aqui no mundo físico. Então, tanto da nossa parte, como da parte dos encarnados, essa nossa relação ainda é muito tumultuada. Quantos espíritos têm medo de morrer aqui no nosso mundo hoje? Quantos indivíduos têm medo de morrer? E quantos espíritos que desencarnaram não queriam ter morrido, a morte naturalmente dentro daquela visão vulgar, daquela visão popular, né, desencarnaram sem querer desencarnar, eles querem voltar para cá. Já nesses mundos mais adiantados, os espíritos reencarnam de um modo natural, aceitam a reencarnação de um modo natural, voltam para o mundo espiritual de um modo natural, e é uma convivência absolutamente harmônica, que na nossa visão hoje é algo completamente fora da nossa realidade. A gente pode imaginar, por exemplo, como era a relação de Chico Xavier, a gente volta a falar do Chico, porque ele para nós é uma grande referência, como era a relação de Chico Xavier com o mundo espiritual. Imaginemos um mundo repleto de Chico Xavier, com a mesma mediunidade, com o mesmo entendimento, com os mesmos valores. Não teria um problema. Apesar ainda, a gente lembra sempre de Chico sentir saudade da sua mãe, sentir saudade dos seus amigos, essa relação que ele tinha com o mundo espiritual não causava nele, por exemplo, nenhum tipo de desequilíbrio e nenhum tipo de dependência. Por isso, então, naquela condição, um espírito como ele já está preparado, essa é uma opinião que a gente emite, daquilo que a gente conhece da vida dele, já está preparado para viver num mundo onde essa relação com o mundo espiritual é absolutamente aberta e natural. Já a maioria de nós encarnados não tem condições de viver assim. Pelo medo, pelo interesse, pelas preocupações, pela dependência e tudo mais. Então, por isso sim, a grosseria do nosso corpo não permite ter essa percepção. E isso de um modo de segurança. Porque sem essa grosseria do nosso corpo, nós provavelmente teríamos uma relação muito tumultuada com esse mundo espiritual. Item número 11. Olha só, seguindo o raciocínio de Kardec, essa próxima questão era muito interessante, né? É mais interessante a resposta do que a pergunta, mas de qualquer forma vamos lá. É racional assustar-se com a aparição de um espírito? Então, nós já conversamos sobre isso no início do estudo do capítulo 5, né, quando Kardec disse assim:
Mas não tem motivo nenhum para você se assustar com a aparição de um espírito. É algo muito natural, trata com naturalidade, relaxa quando você vê um espírito, não se preocupe e tudo mais. Até você encontrar com um espírito à noite batendo nas suas costas. Até você estar andando pela rua, vem um espírito e te dá um susto. Aí você corre, você infarta, você tem aquela preocupação toda. E por que tudo isso? Porque a nossa educação, tanto a educação formal, dentro das nossas famílias, dentro do mundo acadêmico, como também na educação religiosa, essa relação com o mundo espiritual, ou ela não existe, ou se ela existe, ela é sempre negativa. Se você chega, por exemplo, numa religião tradicional, num templo de uma religião tradicional, num sacerdote de uma religião tradicional, e diz assim: olha só, a minha avó que desencarnou, apareceu na minha casa e veio conversar comigo. Qual é a resposta que eles vão dar para você? Se prepara que isso aí é obra do diabo. É o diabo que se transformou na sua avó para poder te influenciar. Então a gente fica com aquela ideia, né? O espírito é sempre negativo, o espírito é sempre mau, o espírito é sempre demoníaco e coisa e tal. Então, dentro das religiões, a gente aprende que essa relação não é natural. Que não há permissão do mundo espiritual se manifestar. Mas se por acaso o diabo quiser se manifestar, ele pode. Então a gente já começa a ver as contradições. Mas de qualquer forma a mensagem foi transmitida. Não pode, é proibido e se acontece é coisa do mal. Daí então a gente sempre fica com o pé atrás. Qualquer espírito que aparece para te dar um bom dia, você fala, é o diabo que está se manifestando. Aí você já fica com aquele receio. E dentro das nossas relações sociais, na educação formal que a gente recebe, vem exatamente isso. Quando você olha um filme, quando você vê uma novela, quando você vê um seriado, em que tem um mundo espiritual se manifestando, é sempre com essa visão de estimular a nossa imaginação para o lado negativo, para provocar aquela sensação prazerosa, por incrível que pareça, do medo. Tanto é assim que a gente coloca, quando um filme de terror, com uma grande produção de terror, vai para o cinema, a quantidade de gente que vai lá por quê exatamente? Exatamente porque o medo provoca uma certa sensação de prazer. Mas aí muito mais do que a sensação de prazer, é o registro que fica na nossa mente, de que o mundo espiritual, quando se manifesta, sempre se manifesta de uma forma negativa. Daí então Kardec pergunta, é racional se assustar com a aparição de um espírito? A resposta é, não é racional. Mas a gente não usa a razão nesse momento, a gente usa o instinto. E usando o instinto, qual que é o instinto? Foge porque isso vai te fazer mal. Foge para sobreviver. Né? O Sérgio lembrou, né? Não precisa ser o diabo, né? Só pelo fato de ser um fantasma já basta. Mas aí se a gente puder dar uma temperada, colocando que é um diabo que está aparecendo, fica melhor ainda então, né, Sérgio? Vai com Deus, Zeca, bom trabalho. Até a próxima. Né? Então já aparece, já cria essa imagem para todos nós. Daí então que a nossa razão acabou sendo transformada na ação do nosso próprio instinto. Daí que muitas vezes, que é muito interessante a gente observar, crianças que nascem, por exemplo, em famílias espíritas, e têm essa convivência com a mediunidade de uma forma muito natural, elas sempre reconhecem que aqueles espíritos podem se manifestar, que aqueles espíritos são pessoas comuns, que tudo aquilo que um espírito faz, o encarnado pode fazer também. Só que, infelizmente, pela quantidade de famílias que nós temos aqui no nosso planeta, as religiões tradicionais passam a sua visão do mundo espiritual. Essa visão limitada, essa visão equivocada. Daí, então, você cresce aprendendo a não se aproximar desse mundo espiritual. E se você se aproxima, ou é pecado, ou coisa parecida. Pergunta, então, de Kardec. É racional assustar-se com a aparição de um espírito? A resposta: aquele que refletir a respeito há de compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso que um vivo. Os espíritos, aliás, estão por toda parte e não tens a necessidade de vê-los para saber que podem estar ao seu lado. O espírito que desejar prejudicar alguém pode fazê-lo sem ser visto e até com mais segurança. Ele não é perigoso por ser espírito, mas pela influência que pode exercer no pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Muito bem, uma visão muito interessante dos espíritos. Kardec endossa com um comentário a respeito disso também, que a gente vai ler em seguida, e coisa e tal. Mas, deixa eu até ler o comentário de Kardec agora, filhinha, pode colar? A gente tem aqui a nota de Kardec.
As pessoas que têm medo da solidão ou do escuro raramente compreendem a causa do seu pavor. Elas não saberiam dizer do que têm medo, mas certamente deveriam recear-se mais de encontrar homens do que espíritos, porque o malfeitor é mais perigoso em vida do que após a morte. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite, em seu quarto, uma aparição tão bem definida que acreditou estar na presença de alguém e sua primeira sensação foi de pavor. Certificando-se de que ali não havia nenhuma pessoa, disse a si mesma: parece que se trata apenas de um espírito, posso dormir tranquila. Então, quer dizer, muito racional da parte dela. O que nós, normalmente a gente pensa assim, se for alguém encarnado, a pergunta é, o que essa pessoa está fazendo aqui? Se for um espírito, a primeira ação é cobrir a cabeça. Porque a gente não fica assim, é só um espírito, não tem problema. De forma alguma, a gente não tem ainda essa capacidade de analisar com tanta frieza e com tanto equilíbrio uma manifestação espiritual. Quando você assiste a um filme, por exemplo, esse último filme que foi lançado no cinema, A Mulher de Preto, com o ator Daniel Radcliffe, aquele que fez o Harry Potter, né? Bom dia, Luiz, bom dia, pessoal. Que fez o Harry Potter. Então, nesse filme, A Mulher de Preto, a história do filme é assim: toda vez que alguém morre, o espírito aparece. E esse espírito sempre aparece para levar alguém embora. Então, se você observa, que você assiste a um filme como esse, e você leva aquela história como sendo uma verdade, você imagina que o espírito pode te jogar de cima de um prédio, que o espírito pode atirar alguma coisa em você. Tá, vai com Deus, Landão. Bom trabalho, meu amigo. Até a próxima. Beijo para todo mundo. Então, que ele pode te esfaquear, que ele pode te jogar, que ele pode te machucar, que ele pode fazer um monte de coisa. Então, quando um espírito aparece, a primeira imagem que tem é o que o espírito pode fazer contra mim. Na verdade, se o espírito não tiver condições de provocar uma manifestação física, tendo um médio de materialização, um médio de efeito físico e coisa e tal, o espírito não pode fazer nada. E mesmo que o espírito tenha essas condições, ele não tem permissão para prejudicar ninguém. O mundo espiritual não pode interferir diretamente aqui no nosso mundo físico, embora alguns processos obsessivos sejam bastante graves. Então, estou sim, Sérgio, já leio já a área de texto. Então nós temos ali histórias, por exemplo, um filme muito famoso nos Estados Unidos, chamado, em inglês, eu me esqueci o nome em português, mas em inglês chamado Haunting in Connecticut, quer dizer, Assombração em Connecticut, que é um estado americano. Esse filme acabou virando um documentário do Discovery Channel, que foi até aquela família entrevistá-los, porque viram ali a manifestação espiritual real. Não era apenas um filme. E como eu disse para vocês, assistindo aquele filme, se 10% do que aconteceu naquela casa foi verdadeiro, aquela família viveu um verdadeiro inferno. Porque foi um processo obsessivo, muito intenso, foi um processo, foram manifestações físicas muito agressivas, e eles viveram assim um verdadeiro tormento, aquela família. E é uma história considerada real, tanto que teve esse documentário feito a esse respeito. Fizeram um filme e fizeram um documentário entrevistando a família. Então a gente começa a ver assim que esses tipos de manifestações, como exorcismo, por exemplo, e é o exorcista, e tantos filmes com demônios que tem exorcismos, que o espírito faz, que o espírito joga o outro pela janela, que o espírito vira o pescoço não sei de quem, aquela coisa toda, você pensa que todo espírito pode fazer isso. Então há situações que realmente são problemáticas pela intensidade do processo, mas de um modo geral os espíritos são absolutamente incapazes de nos atingir fisicamente. O que eles podem fazer, como os espíritos colocaram, é muito mais o problema da influência espiritual do que a agressão propriamente dita. Ele não precisa, por exemplo, te atacar fisicamente. Ele pode te dominar mentalmente pela sua influência, e através dessa influência causar uma série de problemas na sua vida, inclusive te levando a cometer crimes, dependendo do grau de obsessão, inclusive te levando a cometer suicídio, dependendo do grau de obsessão. Por isso então nós percebemos que a influência do mundo espiritual, sim, tem ali os casos mais dramáticos,
Mas, de um modo geral, os espíritos são pessoas comuns que estão convivendo entre nós, buscando algum interesse. A pergunta é, o que eles desejam exatamente? Lá em cima um pouquinho a Suzana colocou para nós, falando nisso, gostaria de comentar uma cena da novela Amor Eterno Amor, onde o personagem principal é protegido pelos espíritos superiores de uma bala. É protegido do mal, mas, na minha opinião, a novela não demonstrou a ação correta dos espíritos superiores. A gente lembra sempre, né, Suzana, que essas novelas, esses programas que passam, eles não são espíritas. Consequentemente, eles não têm nenhum compromisso com a doutrina. Eles passam aquilo que eles querem, eles passam aquilo que eles entendem, e eles criam a história, eles criam o drama de acordo com o roteiro que eles estabeleceram. Então a gente não precisa ficar preocupado em dizer assim, a novela mostrou errado. A novela não mostrou errado e não tinha preocupação de mostrar certo. Ela apenas contou uma história com ingredientes do mundo espiritual. Se há, por acaso, como a gente já viu, Kardec inclusive fala sobre isso, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, lá no Livro dos Espíritos. Ele pergunta, o espírito pode desviar uma bala que vai atingir uma pessoa? A orientação dos espíritos é não, mas ele pode fazer com que a pessoa se desvie da bala, já que a bala segue uma trajetória retilínea, seguindo ali a lei da física. Então você não pode alterar a lei da física, mas você pode influenciar a pessoa dizendo, não vá por esse caminho, tome cuidado, abaixe-se, alguma coisa do gênero. Então a gente não tem que se preocupar com aquilo que passa na novela, ou que passa nos filmes. A gente vê um filme, por exemplo, muita gente diz assim, o filme Ghost é muito interessante, inclusive passou Ghost de novo ontem, né? No canal de filmes clássicos. O filme Ghost é muito interessante, mas tem muita coisa errada ali. O filme todo é errado, ele não tem preocupação de ser certo. A preocupação dele era passar um drama. E passando esse drama está ótimo. Mas o conceito que eles estão trazendo na novela, por exemplo, a presença dos amigos espirituais, a influência que eles exercem sobre nós e tudo mais, é uma visão muito positiva. O que precisa, na verdade, é trazer uma orientação mais didática e mais verdadeira para aquilo que eles estão transmitindo. Mas, de um modo geral, como romance, aquilo é muito positivo. Coisa que normalmente não se fazia naquela época, já é alguma coisa, né? Nando colocou, né, o legal da novela é o despertar da ideia da vida após a morte. E mostra uma visão muito positiva. A novela A Viagem, por exemplo, eu acho que foi Ivani Ribeiro que fez a primeira versão dela. Depois ela foi reprisada, né, foi feito o remake dela, né, a reprodução dela. Ela foi baseada num livro de Chico Xavier. Não me lembro exatamente qual é a obra do Chico, mas ela foi baseada nele, que fala sobre o processo obsessivo, que fala sobre a vida após a morte, sobre a continuidade da vida, né, sobre os espíritos que estão ali sempre, que a relação de amor entre os espíritos continua no mundo espiritual e coisa e tal. As reuniões mediúnicas, deu uma visão das reuniões mediúnicas, então é uma visão positiva? Mas aquilo que mostrou é a realidade? Não necessariamente. Porque não há preocupação de fazer uma novela espírita. Os próprios filmes espíritas hoje já são criticados. Né? Então, mas foi baseado nisso, né, Brás? Foi baseado no livro de Chico Xavier. Então você pega assim, os filmes espíritas, como Nosso Lar, por exemplo, já é muito criticado. Imagina uma novela que não tem compromisso nenhum, até porque nem mesmo a escritora é espírita. Ela apenas se interessou pelo espiritismo, por aquilo que ele pode oferecer. Tá certo? Vamos lá então. A Alcirfal colocou aqui em cima para nós. Às vezes vemos espíritas em um estado chocante, né, cheio de sangue, desencarnados em acidente, por exemplo. Né? Então, é um quadro que mexe com o nosso equilíbrio. Né? Exatamente, né, porque a mesma coisa que acontece, o Alcirfal, que a gente deve observar, é que esse mesmo quadro de alguém ensanguentado, alguém machucado, você encontra nos prontos-socorros dos hospitais. Por que ninguém se assusta quando alguém chegar machucado no pronto-socorro? Porque é uma coisa real, uma coisa palpável para nós. Né? Agora, se você vai, por exemplo, você observa um espírito que sofreu um acidente e traz características físicas daquilo que ele mentalmente criou, daquilo que ele mentalmente vivencia. Por que a gente foge de um espírito que pede socorro e você atende alguém que pede um socorro? Essa que é a diferença de uma coisa para outra. Deixa eu ver aqui em cima. Aqui em cima, né, o Sérgio lembrou também, né, se você vê um espírito velho corcunda vendo na sua direção no meio da noite, duvido que não tenha medo, né? Sim, a aparência é sempre problemática, né? Se você encontrar o corcunda propriamente dito, já é um problema, imagina um espírito corcunda, né?
Já é um drama a gente viver assim, né? Deixa eu ver aqui, o espírito é mais perigoso, pois ele é seu inimigo, né? Ele pode te obsediar e te perseguir, você não vai poder ver ele e nem se desvencilhar, que é exatamente o que o espírito fala. É muito mais intensa a presença do espírito de modo invisível do que visível, porque ele pode, drenando, né, te influenciando de tal forma que faz a sua vida virar um inferno. Ele não precisa tentar fazer uma coisa direta. Muitos espíritos chegam no mundo espiritual e pensam assim. Aquele instinto de vingança, deles dizerem assim, eu quero enforcar aquela pessoa, eu quero matar aquela pessoa. Aí os espíritos mais adaptados nessa faixa inferior ficam dando risada, meu filho, você não vai conseguir fazer isso. Mas eu vou te dar uma dica. Aí começa então a passar aquelas dicas de influência espiritual, de obsessão, né? Trabalhar com energia, trabalhar com fluidos, trabalhar com pensamento. Aí sim a coisa complica. Aí é o lado mais problemático, né? Deixa eu ver aqui, o Nando colocou também, né, espiritualistas holísticos, né, tudo menos espírita, né? Fala tanto de santos, né, espada de luz azul, de São Miguel Arcanjo, coisa e tal. É um filme espiritualista, vamos dizer assim, né, de um modo geral, né, sem essa preocupação de seguir conceitos doutrinários. O Serfal colocou, né, mas quando se percebe que é um espírito desencarnado, causa uma sensação diferente, porque nós temos essa visão do mundo espiritual equivocada. O mundo espiritual para nós é um mundo à parte. É algo completamente fora da nossa realidade, sendo que na verdade faz parte da nossa realidade, já que nós, mesmo encarnados, continuamos sendo espíritos. E que a nossa origem não é o mundo físico, você não nasce no mundo físico. Você é gerado no mundo espiritual e reencarna para se desenvolver. Tanto que os espíritos colocam lá no comecinho do livro dos espíritos, o que é mais importante, o mundo físico ou o mundo espiritual? E eles respondem claramente, é o mundo espiritual. Porque mesmo que não tivesse mundo físico, os espíritos continuariam se desenvolvendo. Agora, se você não tem mundo espiritual, o mundo físico não tem razão de existir. Porque a nossa visão materialista ainda, aqui hoje, a ciência, por exemplo, fala que você é criado no momento do nascimento e você deixa de existir no momento da morte. Ponto. Então a nossa educação tradicional, a nossa educação religiosa mostra esse mundo espiritual ou fantasioso ou distante da realidade, coisa e tal. Por isso que nós temos muita dificuldade de entendê-lo. E agora que a doutrina espírita vem abrir esses canais de comunicação com o mundo espiritual, trazendo essas informações e mais as próprias percepções dos indivíduos que descrevem para nós o mundo espiritual, a gente já começa a ter um desenho diferente daquilo que era o mundo espiritual. Né? Então, quer dizer, a questão da mediunidade, a questão dos fenômenos, por que acontece, os milagres deslumbram muitas pessoas, sendo que os milagres, na verdade, é apenas um fenômeno mediúnico que atingiu aquela pessoa, ou que aquela pessoa sofreu, por merecimento ou por infelicidade, aquela intervenção. Mas nada mais é do que um fenômeno mediúnico. Tico até colocou para nós, alguns espíritos têm a capacidade de colocar doenças físicas nas pessoas. Tive 2 casos na família, né, de influenciar o corpo físico e consequentemente gerar essas doenças. Né. Soldado colocou, observando que a realidade está nas crenças dos espíritas, não tem algo absoluto. Né. Pois é, então a gente, até o mesmo espiritismo, né, soldado, ele ainda se passa por essa fase de desenvolvimento. A gente está tentando entender um pouquinho, né, o que é o mundo espiritual, tentando entender um pouquinho como ele funciona, qual é a sua dinâmica. Então a gente teve esse contato agora. Se a gente pensar, por exemplo, que essa descrição do mundo espiritual de uma forma mais estruturada veio a partir da década de 40, através de Chico Xavier, a gente tem ali 70 anos de alguns livros que foram publicados a esse respeito. E aí, então, através desses livros, a gente tenta fazer as nossas interpretações. Mas ainda assim, muita dificuldade, a gente ainda tem muitas dúvidas a esse respeito. Se nós, que temos essa informação, já passamos por esses problemas, imagina quem não tem interesse em conhecer o mundo espiritual através dos canais mediúnicos. A Tica até colocou, uma outra pessoa da família teve um problema sério no pé, que foi resolvido através da ação recomendada, né, por guias da Umbanda. Né? Então, o mundo espiritual sempre ali ajudando, né? Não importa em que escola os espíritos ali trabalhem, né? O importante é que eles estão sempre presentes. Vamos em frente. Questão de Kardec que a gente colocou e coisa e tal. Então daí que fala porque o medo que nós temos, né? E tem questão número 12. Aquele que vê um espírito, poderia conversar com ele? Essa é uma pergunta, né? Primeiro você tem que ter coragem de encarar o espírito. Depois você pensa em falar alguma coisa para ele.
Então aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? Respondem os espíritos perfeitamente. E é justamente o que se deve fazer nesse caso, perguntando quem é o espírito, o que ele deseja e o que se pode fazer por ele. Se o espírito for infeliz e sofredor, o testemunho de comiseração o aliviará. Se for um espírito benévolo, pode acontecer que tenha a intenção de dar bons conselhos. Aí já é uma outra história. Vamos para o item 13, porque aí a gente já fala da 12 e da 13. Como o espírito poderia responder? Resposta dos espíritos, às vezes falando, como uma pessoa viva, a maioria das vezes por uma transmissão de pensamento. Muito bem. Essas duas respostas, essas duas perguntas, elas estão ali correlacionadas, né? Então, primeiro a gente pensa no seguinte: a percepção do mundo espiritual faz com que você capte determinados sinais que chegam dos espíritos, né? Mesmo não vendo e simplesmente sentindo a presença dele, a gente fala sobre isso, Muriel. Então a mediunidade, de um modo geral, como a gente chegou a comentar, ela dá ao indivíduo algumas percepções, desenvolve nele sensibilidades que faz com que ele perceba o mundo espiritual não de um modo completo, porque raramente a gente tem ali um médium que tem a mediunidade bem desenvolvida e capaz de ter ali todos os atributos bem desenvolvidos. Chico Xavier é um desses casos. Vidência, audiência, a sensação, a cura, psicografia, psicofonia, materialização. Então, quer dizer, um médium que conseguiu ali por ele próprio ter vários atributos. Dentro da minha família tem uma prima que é médium e através da mediunidade ela consegue ver, ouvir, falar, escrever e sentir. Para outros, somente consegue perceber a intuição, a influência intuitiva do mundo espiritual. Para outros, somente a psicografia. Para outros, a vidência. Para outros, somente a audiência, que ele só é capaz de ouvir. Então nós temos ali que a mediunidade, de um modo geral, essa visão do mundo espiritual, ela raramente vem de um modo completo. Então nós temos indivíduos, por exemplo, que ouvem o mundo espiritual, mas não conseguem ver quem está falando. Por outro lado, nós temos indivíduos que veem o mundo espiritual, mas não conseguem entender o que eles estão falando. Então, algumas vezes você vê um espírito e ele fica falando com você, mexendo a boca, mas você não sabe o que ele fala. Ele apenas fica movimentando a boca, você tem que fazer uma leitura labial, se você tiver coragem de parar para poder ler o que ele está falando. Algumas vezes você vê o espírito e ele consegue, através do pensamento, te enviar mensagens. Algumas vezes você consegue ouvir o que o espírito fala. E naturalmente essa voz que você ouve não é uma voz dentro da frequência que as pessoas normalmente ouvem, mas é uma voz que você ouve, digamos assim, através do seu perispírito. A mensagem vem na tua mente com tal clareza que parece que você está ouvindo o que ele está falando. Por isso então, mais uma vez, aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? Perfeitamente. Perfeitamente em alguns casos, né? Porque nem todos os casos são assim. Naquele filme que eu comentei com vocês, do Falando com os Mortos, que até no site da nossa amiga Rosana nós temos ali o filme à disposição para quem quiser assistir. Algumas vezes o espírito parava na frente dele e ficava mexendo a boca. E ele ficava, mas eu não estou entendendo. Ele já reconhecia o espírito, sabia que era médium e coisa e tal. Outro caso, uma pessoa veio conversar com ele, ele conversava com toda a naturalidade. É o caso que acontecia, por exemplo, com o Divaldo Franco, que ele dizia que na sua juventude ele tinha a mediunidade dele tão aflorada, a vidência principalmente, a audiência, que ele muitas vezes não conseguia distinguir se era uma pessoa encarnada ou desencarnada. Até que ele conta uma história que ele trabalhava numa sessão no departamento público, que ele era funcionário público, e aí então, quando ele trabalhava na sessão, ele conversava com uma colega do lado, que já sabia que ele era médium, que quando aparecia alguém no balcão, ele sempre levantava para atender. Aí os amigos falavam assim, você foi falar com quem? Não tem ninguém lá? Então ele sempre ficava pagando esses micos. Então ele conta de uma forma bastante engraçada, que a colega dele que ficava do lado, quando aparecia alguém no balcão, ele perguntava, você está vendo aquela pessoa? Ela falava, tô, então eu vou atender. Para que ele não levantasse para conversar com o desencarnado que estivesse no balcão.
E vários outros médiums também têm essa mesma sensibilidade, de ter essa percepção do espírito e conseguir de fato falar com ele. Mas muitos espíritos que aparecem para alguns encarnados tentam se comunicar ou não sabem se comunicar, e muitas vezes o médium também não tem essa percepção. Mas eles aparecendo, tendo ali a sua manifestação, né, é justamente o que se deve fazer nesse caso, perguntando quem é o espírito, o que ele deseja, o que se pode fazer por ele. Então, conversando com o espírito para saber qual é a intenção dele de se fazer presente. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, que vocês não param de escrever, deixa eu correr aqui, senão eu perco. Aí acaba atrapalhando aqui. Tá. A Muriel colocou, mesmo não vendo o espírito, pode sentir a presença dele, né? Sim, pode. Né? Nós temos casos, tem inclusive uma médium, que eu me esqueci o nome dela, é Márcia, me esqueci o sobrenome dela, que de vez em quando ela aparece na televisão, dando entrevistas, fazendo alguns programas, que ela é média audiente. Ela ouve o tempo todo os espíritos, mas ela não vê. Pelo menos assim em alguns casos que ela conta, né? Ó, tem um espírito aqui falando comigo, mas eu não consigo ver quem é. Eu estou sentindo aquele arrepio, eu estou sentindo aquele mal-estar, ou estou sentindo aquele bem-estar de estar ali. Pode conversar assim mesmo? Claro que pode. Não há nada que impeça de você conversar com uma pessoa, simplesmente porque você não pode vê-la. Se você entende o que ele quer dizer para você através do pensamento, se você consegue falar com ele e ele interage com você, não há problema nenhum. Tanto é assim que muitas vezes você fala com o espírito alguma coisa e ele te responde através da escrita, como aconteceu nos casos em que Kardec, por exemplo, desenvolveu a doutrina espírita, através da codificação. Ele falava para o espírito, né? E tal coisa, como funciona? O espírito escrevia. Ele não falava, ele simplesmente se comunicava através da escrita. Através da psicofonia, a gente fala mais diretamente, mas nesse caso há a interação com o médium. Mas o espírito sozinho, falando com o médium que tem essa percepção, tem casos dos mais simples, ou digamos assim, dos mais incompletos ou dos mais difíceis, até aqueles que são os mais claros para os casos dos médiuns que são bastante ostensivos. O soldado colocou para nós em cima, né, a vivência no mundo material é tão importante quanto no mundo espiritual, embora este seja a origem e o final para os espíritos, né, e aquele o meio transitório no progresso e a evolução dos espíritos, né. A interação com a matéria, a limitação da matéria, as sensações que são estimuladas pelo mundo físico e tudo mais, isso faz parte do aprendizado dos espíritos também. A Luísa colocou, né, mas tem espíritos que não sabem nem o nome dele. Acho errado perguntar. E muitos não conseguem ler o pensamento, né. Olha, Luísa, tem um caso em torno disso que você colocou. Eu assisti certa vez uma palestra de um médium, de um trabalhador espírita, que ele dizia o seguinte, que a palestra dele, o objetivo da palestra, era falar sobre doutrinação. Né, a doutrinação, que é uma expressão que a maioria não gosta, né, porque dá a impressão de que você está fazendo a cabeça daquela pessoa, e não é assim, né? Então a gente fala sobre um educador, um esclarecedor que trabalha numa reunião mediúnica. As orientações que ele estava dando era da seguinte linha de pensamento. Ele falava, o importante é que esse orientador desse grupo mediúnico não seja médium, exatamente para que ele não seja influenciado pelo espírito, mas que ele possa, de um modo claro e racional, fazer isso tudo, né? Então, não sabe o nome, não se recorda que você colocou, tá? Então, o que ele dizia? O seguinte, que muitas vezes numa entrevista que você faz para um espírito que se manifesta numa reunião mediúnica, o recomendável é você não chegar para o espírito e falar assim, boa noite, irmão, ou bom dia, ou boa tarde, porque muitas vezes o espírito não está orientado no tempo, muitas vezes nem no espaço em que a gente se encontra. Então, na verdade, a pergunta, né, perguntar o nome dele, é uma forma cordial, talvez, de você chegar, escuta, qual é o seu nome? Ou você, no decorrer da conversa, tentar saber quem ele é, onde ele viveu, qual é o problema que ele tem, porque se você não perguntar, você não consegue identificar. Então é uma tentativa, muitas vezes ele pode dizer que não sabe, e nesse quando ele diz assim, olha, eu não sei, eu não me lembro e tudo mais, você continua a conversa, não tem problema, mas continua falando o que você está sentindo. Então cada escola de orientadores das reuniões mediúnicas tem uma conduta diferente. A gente pensa sempre assim, a melhor conduta é aquela do bom senso. É aquela que você não constrange o espírito numa entrevista, é aquela que você não causa nenhum tipo de embaraço, é aquela que você procura
não causar mais confusão do que já existe. E é somente através da experiência que você vai saber exatamente. Não existe uma cartilha para dizer assim, todo mundo tem que se comportar assim, todos têm que agir dessa forma. É o bom senso que vai dirigir a conduta dos orientadores, dos educadores, nesse caso, ou dos coordenadores. Né? Beleza, fim. Tá. Muitos não conseguem ler o pensamento. Nesse caso, quando a gente fala... vai com Deus, Silvia. Bom dia, então. Aqui nesse caso, como foi colocado, né, que a Luísa colocou também, muitos não conseguem ler pensamento. É por isso que você conversa com eles. Né? E no caso, por exemplo, de você ter uma visão do espírito, por exemplo, que ele se manifestou, você falar abertamente com ele. Mas esse é o caso que a gente observa, que você acaba passando por situações bastante difíceis de você falar sozinho, você passar por constrangimento, como a gente vê em filmes, né? Que podem parecer engraçados em alguns casos, mas algumas vezes você está vendo alguém, né? Você pergunta, o que você quer? Só que você fala isso dentro do metrô, você faz isso dentro do seu trabalho, aí você fica cochichando, fica sussurrando para falar com o indivíduo, porque muitas vezes você também não sabe. Você não sabe que você pode se comunicar através do pensamento. Porque a gente está falando de pessoas que estudam a mediunidade. Então você sabe que o pensamento tem ali, pode se comunicar e coisa e tal, né? Mas quando você fala de uma pessoa comum que vê um espírito, a primeira coisa que ele vai fazer é falar com ele. É conversar e ficar trocando ideias e coisa e tal, só que de preferência no lugar que você esteja sozinho, para não passar vergonha de ficar ali passando por numa conduta de louco, né? Não todos os espíritos, nesse caso, sim, é aquilo que a gente falou, Luísa. Você tem aqueles que são esclarecidos, tem aqueles que não são esclarecidos. Você tem os médiuns que são esclarecidos, outros que não são esclarecidos. Então cada um vai lidar com essa situação se conhecendo. Não tem assim uma regra de você dizer, olha, haja dessa forma. Não tem assim uma linha pronta. O que a gente fala é sempre isso, né? Você tem que conhecer a mediunidade, conhecer o mundo espiritual, e a partir dali você tem uma conduta mais direcionada. Tá? Tá. Deixa eu ver aqui. Tic-Tac colocou, os bons espíritos também têm a capacidade de retirar males físicos, né? Desde que o karma permita, né? Também pode, né? Que isso aí já é uma questão de merecimento. Bom, a minha colocou lá em cima, né? Porque estava mal, senti que estava com um peso tão grande nas costas que mal conseguia respirar. Você pode me dizer o que aconteceu? Porque logo no outro dia a pressão no ombro cessou, né? A dor no peito saiu. E também estou me recuperando aos poucos, né? Ficamos todos bem preocupados com isso. Do meu dia do meu aniversário, no dia 9 passado, eu estava bem na festa, de repente eu começo, né, num pranto doido sentido, né, e nem sei porquê. Logo depois fui para o hospital porque estava mal, senti que estava com um peso tão grande nas costas, tal, que você colocou agora, né? Tá. Normalmente, Nia, não vou trazer para você uma resposta pronta para essa dúvida, porque não dá para a gente trazer resposta pronta sem conhecer os detalhes, sem ter experiência para fazer uma avaliação diagnóstico. Mas nós temos médiums, por exemplo, que eles têm a capacidade, são chamados de médiuns sensitivos. Você não vê, você não ouve, mas o sensitivo, ele sente aquilo que o espírito sente. Ou seja, a aproximação do espírito, né, do perispírito desse desencarnado, que se mistura com o perispírito do encarnado, e ele começa a transferir para você aquilo que ele está sentindo. Quem tinha muito esse tipo de sensibilidade era Ivone do Amaral Pereira, que é um livro que eu sempre passo para vocês. Ela tinha a mediunidade dela ostensiva no mais alto grau, das mais variadas qualidades, e muitas vezes também, dessa mediunidade, pelo fato dela ter sido suicida em encarnações anteriores, o trabalho dela estava muito ligado com espíritos suicidas. Então ela relata nos seus livros que muitas vezes, quando um espírito se aproximava dela, ela começava a sentir os mesmos sintomas que o espírito sentia pelo fato de ter sido suicida. Então ela começa a sentir, se por acaso o espírito se enforcou, ela começava a sentir falta de ar, ela começava a sentir isso, começava a sentir aquilo. Se por acaso o espírito deu um tiro no peito, que é um caso que ela relata no livro dela, ela começava a sentir uma dor forte no peito, não conseguia respirar, sentia tontura. Né? Então, nesse caso, o que a gente percebe é que muitos médiums sentem aquilo que os espíritos sentem. E pelo fato de ter essas sensações, você acaba acreditando que a doença é sua. Se você chora, por exemplo, é um espírito que está angustiado, que se aproxima de você, que na verdade é ele que chora.
E você acaba sentindo de alguma forma aquilo que ele sente também. Então é importante você conhecer com mais cuidado, com mais detalhes essas sensações e, por exemplo, ir anotando quando isso acontece, o que você sente, quanto tempo durou, o que você fez para poder passar. Normalmente quando tem essas sensações, aquele estado de prece, aquela mentalidade direcionada para o mundo espiritual, o pensamento voltado para tentar ajudar da melhor forma, é um remédio. Porque você muda de faixa vibratória do espírito, embora você possa continuar ajudando. Então você não sente mais o que ele sente, mas você já percebe a presença dele. Então você cria em torno de você uma proteção vibratória que ajuda o espírito e já não te prejudica. Né? Então por essa invigilância, por você não conhecer, você passa por isso. Se por acaso você tivesse um espírita experiente perto de você, ele provavelmente te levaria para um lugar reservado, te aplicaria alguns passes e você rapidamente se sentiria bem. Agora, no caso, você não tendo essa assistência, é você se autotrabalhar. É você se reservar num local, você fazer uma prece bem direcionada para esse caso. Né? Então, quer dizer, são situações diversas. Mas fisicamente, certamente se manifesta. Né? Aquilo que o perispírito acaba depois, aquilo que o perispírito registra em termos de sensações vindo do mundo espiritual, você rapidamente sente isso fisicamente também. Quantas pessoas correm para o hospital por estarem ali, estou infartando, corre para o hospital, quando chega lá não tem nada. Que na verdade ele era médio sensitivo e acaba sofrendo essa influência. É ruim, né? Mas mediunidade não é ruim nem boa. É a forma como você lida com ela. Tem uma amiga, por exemplo, só para você ter uma ideia, que ela tem, toda vez que ela tem uma ligação afetiva com alguém, amigos, familiares, colegas de trabalho e coisa e tal, quando ela tem essa relação afetiva que é muito estreita, o que aquela pessoa sente, ela sente também. Então, de vez em quando, ela sentia aquela depressão que batia, ela ficava 3 dias prostrada, não sabia por quê, porque a vida dela estava tudo tranquila. De repente, ela liga para alguém da família que estava longe, está tudo bem por aí? Ah, não, fulano está doente. E, na verdade, é essa ligação que ela tinha com essa pessoa. Então, é essa sensação que transfere de encarnado para encarnado à distância. A irmã dela, passando por grande depressão, ela cai em depressão também. A tia dela ficando doente, porque o tio desencarnou, coisa parecida, ela, cai também. Então o que acontece? É você conhecer a sua mediunidade e saber lidar com ela. A partir do momento que essas sensações começaram a aparecer, começa então a você se proteger e a você se fortalecer. Aí então você se desvincula vibratoriamente. Né? Sim, entendi o que você colocou. Então, mas você estava feliz, mas não significa necessariamente que você tinha condições de impedir essa aproximação. O espírito se aproxima de você e quando você sente essa aproximação, aí você começa a fazer o trabalho. Porque o fato de você estar feliz não significa que você esteja imune dessa influência. O médium é médium 24 horas. Você simplesmente sente. O que você faz com essa sensação é o que vai determinar se você vai ter tranquilidade ou se vai ser um tormento para você. Né? Você se fecha, você se concentra num estado de prece, faz uma prece para poder se proteger, para poder se fortalecer, faz uma prece direcionada para esse espírito sofredor que se aproximou de você. E é natural que você gradativamente vai se restabelecendo. Se você tiver, por exemplo, um centro espírita, você vai regularmente tomar ali os seus passes para poder se equilibrar vibratoriamente também, fluidicamente nesse caso, né? Então são essas medidas. O estudo constante, né? Você não consegue ir, mas você está sempre no estudo, então já é a mesma coisa também, né? Mas seria bom você ir, viu, Mia? Porque o fato de nós estudarmos aqui, aqui a gente passa para vocês, através dos nossos estudos, informações sobre doutrina. Mas um centro espírita, ele tem atividades que você não pode substituir. Uma palestra onde você, junto com as pessoas ali, você se envolve naquele fluido que é muito positivo. Através de um passe que você ali presencial, você recebe essas influências. Né? Então, quer dizer, além de colaborar também, né? Você não só recebe, mas você colabora também. Então é importante você ter essa frequência. Não comece de imediato, né? Pois é, você não entende de mediunidade, mas o importante é você estudar sobre isso. Isso é que é fundamental. Tá, vai com Deus, Braz, bom dia para você. Né? Então assim, você não pode substituir a internet por uma presença real. É como se você fosse assim, olha, você vai num hospital para poder fazer um tratamento.
Aí o médico fala, não, eu faço isso por telefone para você. Não é a mesma coisa. Lá você vai tomar medicação, lá você vai fazer exames que você não pode fazer à distância. Né? O centro espírita é a mesma coisa, só que através de outros recursos. Por isso é sempre importante, você busca, através do estudo principalmente, Mia, como eu falo para vocês, compre os livros da Ivone do Amaral Pereira e faça a leitura. Aí você vai entender o que ela sentia por ser médium. E depois de você entender o que é ser médium na condição dela, você começa, dando continuidade nos estudos que a gente vem fazendo. Aqui, por exemplo, do Livro dos Médiuns, você vai ter um conhecimento mais amplo. Aqui onde a gente está estudando agora, né, o tema que a gente está estudando, fala sobre pontos específicos de aparições, de efeitos físicos e tudo mais. Mas com o passar do tempo a gente vai entrando nos capítulos que tratam de sensibilidade, de evidência, de educação do médium. Né? Então, quer dizer, a gente não pode pular etapa no livro. Nós estamos no capítulo 6. O Livro dos Médiuns tem tantos e tantos capítulos pela frente. Né? Essa visão de vultos e coisa e tal. Né? No momento em que você observar os vultos, faz uma prece. Né? Faz uma prece ali para poder te manter equilibrada, para poder afastar esses espíritos que queiram te perturbar, pedindo assistência dos bons espíritos, e faça isso com frequência. Aí naturalmente você vai se educando pelo pensamento nessa relação com o mundo espiritual, através dos canais da prece, e aí então você vai se estabelecendo. Tá? Mas gradativamente a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Tá? Não dá para jogar para você toda a informação assim, sem antes a gente aprender etapa por etapa. Né? Eu não posso colocar você para sentar ao volante de um carro e sair dirigindo sem te explicar para que serve o carro. Né? Então temos que ir gradativamente assim subindo nessas etapas. Tá legal? Bom, pessoal, vamos fechar por aqui então o nosso trabalho de hoje. Já estouramos aqui o nosso horário para compensar um pouquinho mais aquilo que a gente está fazendo. Né? O Tico até colocou, na minha família, uma verdadeira escola de mediunidade. Né? Pois é. Deus, quem é médium sabe como isso funciona. Eu não sou médium. Né? Gostaria de ser médium, mas eu não sou, pelo menos não ostensivo, né? Mas a gente fica imaginando o que conversando com os médiums, que são os meus amigos, né? Dá para imaginar o que significa, né? Ah, Sérgio, não dá para falar assim, não queira não ser, é só sendo e depois eu me arrependo. Eu posso falar assim, estou arrependido de ter pedido, mas enquanto isso não acontecer, eu quero ser, não tem jeito, né? Eu vou pedir na próxima encarnação, pessoal, assim, eu te avisei, você que pediu. Né? Mas vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Quem sabe da próxima, se eu for merecedor para isso, a gente consegue, né? Vamos lá então, pessoal. A gente parou por aqui na questão de número 12, número 13, né? E na nossa próxima segunda-feira a gente volta então a retomar aqui a partir desse ponto. Tá legal? Bom, gente, fechando por aqui o nosso trabalho. Eu vou passar então para o nosso amigo Mário, que vai fazer encerramento para nós. Tá. Olha, Tina, eu encaro, sabe? Eu até topo. Certa vez eu conversei com um espírito amigo e eu falei assim, né? Eu falei, olha, eu não tenho mediunidade nenhuma, eu gostaria muito de ter. Ele falou assim, olha, você pode ter, basta que você se discipline para isso. Mas como eu sou uma pessoa indisciplinada, então se depender de mim vai demorar. Então provavelmente não vai ser por merecimento, vai ser por castigo, né? Deus sabe o que vai acontecer depois, vai ser por expiação mesmo, né? Então, né, pois é, eu adoraria ser médium, né? Tem essa prima que é médium, que eu sempre comento dela para vocês, que só para vocês terem uma ideia, para quem tem medo de espírito vai ter uma ideia do que significa isso. Ela estudou piano durante muitos anos, né? Ah, mas você também não tem, né? Então tá certo. Eu falo para vocês que sou médium tijolo, né? Então, o médium tijolo é aquele que simplesmente é um tijolo. Então, para vocês terem uma ideia, ela estudou piano durante muitos anos. Né? Então ela fez ali 8 anos de conservatório, aquela coisa toda. Havia momentos dos estudos dela, quando ela estava ali dedilhando o teclado do piano, tocando a música, ela via no tampão envernizado do piano, pessoas vestidas com aquelas roupas clássicas da década de 40, década de 50, paradas ouvindo no caso ali, a apresentação dela. Dá para imaginar uma coisa dessa? Né? E é uma pessoa de absoluta confiança minha, eu não tenho motivo nenhum para duvidar disso. Então você imagina você tocando piano, de rabo de olho, percebendo gente em pé do teu lado, sendo que você está sozinho. Ao mesmo tempo, um outro caso que ela contou também, ela tem 2 filhos, né? Mas ela teve 3 gestações. A segunda gestação, a do meio, foi uma criança que nasceu, 2 dias depois ela veio a desencarnar por complicações
né, que teve isso daí. Então, assim, ela preparou o quarto do bebê, ela comprou todos os móveis, aquela coisa tudo perfumada e coisa e tal. Depois ela foi para o hospital ter o bebê e, infelizmente, desencarnou. E aí provocou aquele choque na família, provocou aquela tristeza, que é muito natural nesses casos. E aí, então, depois ela voltou para casa e ela estava, então, nos preparativos para poder encaixotar aqueles presentes. Desmontar o bercinho, guardar ali os enfeites e coisa e tal. E ela mentalmente, durante as suas lamentações, ela perguntava assim, né? Se o mundo espiritual sabia que isso ia acontecer, por que ninguém avisou? Naquele sentimento de revolta. E ela estava saindo do quarto com uma caixa na mão. E de repente ela ouviu uma voz dizendo para ela assim: a gente sabe das coisas, mas a gente não sabe tudo. E quando ela olhou para trás,